Olá, para quem não me conhece, meu nome é Cris Bertolucci e hoje vamos falar sobre fios de verão para tricô. Para quem está chegando aqui agora, meu nome é Cris Bertolucci, eu sou tricoteira há mais de 30 anos e sou professora de tricô há quase 15. E uma coisa que eu sempre quis desmistificar no tricô é que tricô é coisa de inverno. As pessoas acham que não podem tricotar no verão porque, enfim, tricô é coisa pesada, tricô é coisa de inverno, é sempre com lã. Esse é um vlog, digamos, para falar que com tricô a gente pode sim fazer peças leves, a gente pode usar fibras que são frescas e a gente consegue desenvolver sim peças que podem ser usadas no verão. Para quem não sabe, eu tenho um livro também, que é esse aqui, que é o de ponta cabeça, que é um livro que eu ensino a fazer peças que começam de cima para baixo e sem costura. E nesse livro, uma das coisas que eu quis muito trazer são peças de verão, como esse colete e também uma regata. São peças de verão, peças que a gente consegue desenvolver, tanto em top-down, como também com fios de verão. E antes da gente começar a falar quais são os melhores fios para verão, vamos começar falando uma coisa muito séria. Vamos desmistificar algumas coisas sobre fios. Existem alguns mitos no tricô que eu gostaria de conversar com vocês. O primeiro mito é que existe lã e linha, né? O que é lã, o que é linha? Todo mundo olha para fios de verão e fala, ah, é uma linha, né? Eu vou usar uma linha. Essa é uma coisa bem informal mesmo, que existe tanto no Brasil, eu acho que é uma coisa que existe só no Brasil, de falar que alguns fios são de linha porque são de verão e os outros são de lã porque são de inverno. Vamos começar por uma coisa. Lã é uma composição. Composições são muito importantes para a gente saber. Então, por exemplo, quando a gente fala lã de acrílico, é como se a gente estivesse falando... Deixa eu pensar o que a gente podia falar que é parecido. É como se eu estivesse falando maçã de arroz. A gente sabe que não existe. Então, são composições diferentes, é como se fossem ingredientes diferentes. Então não tem como falar que é uma coisa de outra. Lã é lã e acrílico é acrílico, são composições diferentes. Eu gosto de chamar tudo de fios mesmo. Fios de verão, fios frescos, fios de inverno, fios grossos. Eu acho que isso resume muita coisa. Outra coisa, uma coisa que a gente encontra muito no mercado para fios de verão são fios de algodão. E muitas vezes, quando as pessoas me perguntam, ah, é um algodão ou é um barbante? Gente, barbante, saibam vocês, é um conhecimento popular. Não existe a classificação barbante no mundo, tá? Essa é uma coisa que a gente inventou. Então, fios de algodão, pelo aspecto, às vezes eles parecem barbante. Uma coisa que eu quero trazer hoje, assim, principalmente a gente vai falar bastante de composições. Existem três tipos, né, de fios, três classificações específicas de fibras, tá? A gente tem as fibras naturais. As fibras naturais são as fibras que a gente tirou da natureza e já afiou. Não precisou passar por nenhum processo químico. São fibras naturais. A lã, a seda, o algodão, o linho, rami, juta, cânhamo, todas essas fibras são consideradas fibras naturais. E dentro das fibras naturais a gente ainda tem outras duas classificações, que são as fibras naturais animais, que são as lãs, não vamos falar muito, e a seda. Seda é uma fibra que a gente usa e muito pro verão. A seda, que é essa fibra aqui, ó, que ela é bem brilhosa, e geralmente ela é um pouco mais fina mesmo. Ela é produzida pela Bombyx Mori, que é uma borboleta, né? E o que a gente faz? A gente pega quando a borboleta está construindo, né? Quando na verdade a lagarta está construindo o seu casulo, a gente pega esse casulo e transforma numa fibra. A seda, ela tem uma fibra contínua, assim, digamos, a fibra que a lagarta faz, ela é uma fibra só, ela é uma fibra contínua, né? Que ela não para nunca. Por isso que faz dela uma fibra mais resistente, ó, que não consigo arrebentar. Muito brilhosa, né? Seda, toda vez que a gente fala seda, a gente pensa, ai meu Deus, é muito rica. Então a seda, ela é uma fibra assim, brilhosa. E ela é uma fibra que pega muita cor, então quando a gente tinge a fibra de seda, ela fica maravilhosa. E o fio de seda, com certeza, é um dos melhores fios que a gente pode usar em peças de verão, porque ele é um fio mais fresco também, então ele vai trazer leveza e frescor para as nossas peças. Os fios de seda, muitas vezes, principalmente fora do Brasil, eles são misturados, às vezes, com mohair.
Mohair é um tipo de lã. Então quando a gente fala lã pro verão, a gente sempre fica com aquele, nossa, mas é lã, né? Mas eu prometo pra vocês, se vocês encontrarem algum fio que seja de seda com mohair, não vão se arrepender porque ele fica perfeito. Eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês, mas é uma combinação incrível e perfeita. Aí dentro também das fibras naturais a gente tem as fibras vegetais. E das vegetais, a maioria delas são frescas e são muito úteis para o verão, são muito gostosas para o verão. A principal delas, o algodão. Eu trouxe aqui só um fiozinho de algodão mesmo, porque ele é mais fino. Os fios de algodão a gente sabe que podem ter diversos tipos de grossuras, né? Eles podem ser mais finos, mais grossos, mas geralmente o algodão ele é uma ótima opção para o verão também. A gente vai ter os fios de algodão um pouquinho mais grossos. Essa peça aqui que eu tô usando é um fio de algodão, né? Que ele é um pouco mais grosso, né? Ele tem uma consistência um pouco mais grossa. Ele é um pouquinho mais pesadinho também, principalmente quando molhado, né? Mas eu sempre acho que é uma boa alternativa pro verão. Ele não vai dar aquele aspecto muito quente. O fio de algodão ele pode ser mercerizado, que ele passa por uma soda cáustica para pegar melhor a cor e também para deixar suas fibras mais alinhadas. Mas esse aqui, por exemplo, ele é um algodão naturalmente colorido e orgânico. Então é um fio que já nasce nessa cor, o fio já vem nessa cor, ele não vai tingido, não passa por nenhum processo aqui. O algodão ele é legal também para misturar com outras fibras, né? Todas as fibras meio que se misturam. A gente quer misturar o algodão, por exemplo, com outra fibra, o que a gente quer dele? A gente quer resistência, a gente quer também talvez um pouco, né, dessa coisa mais fresca. Tem muitos fios, por exemplo, de lã com algodão, né? Que são fios que vão trazer exatamente isso. Talvez a lã vai trazer um pouco desse quente e o algodão vai trazer um pouco do frescor, por exemplo. Outra fibra vegetal muito famosa para vestuário é o linho. Eu só tenho essa amostrinha aqui de linho, coitada, ela tá meio capenga, né? Coitadinha dessa amostrinha, ela tá capenguinha, mas ela é linda, ó. Ela é muito linda. E essa é uma fibra que a fibra de linho, ela tem uma coisa que foi uma pergunta que me fizeram no Instagram. Os fios de verão não cedem, né? Por exemplo, o algodão e a seda cede um pouquinho, mas se mantém. O algodão, ele cede muito pouco também, ele geralmente cede na primeira vez que a gente lava ou na primeira vez que a gente usa e depois ele para. O linho, por exemplo, o linho todo mundo já usou, lembra os anos 90, né, que tinha aquela calça de linho famosa, a gente usava a calça de linho uma vez, que ela aumentava 2 tamanhos, lavava, ela encolhia e voltava. Então o linho ele tem isso, né? É uma fibra super fresca. Se a gente for pensar no linho, ele é uma das fibras mais sustentáveis que tem também, porque a produção dele leva pouco agrotóxico, é uma produção super limpa, ele é uma fibra, para quem não sabe, né? O linho vem da linhaça, então o linho ele é fácil de plantar, qualquer pessoa pode plantar em casa, né? E começar a fazer suas primeiras peças de linho, por exemplo, começar a aprender, né, a mexer com o linho. E lembrando, plantem sempre o linho marrom, dourado. Ai, agora eu não sei, vou ter que ver. Vou responder aqui. Mas o linho ele é muito fresco e ele traz uma leveza muito grande para as peças. E uma coisa que acontece também, o linho, ao primeiro toque ele é áspero, mas depois ele vai amaciando muito. Então toda vez que a gente tem fios que cedem, como por exemplo o linho, a gente já vai ter isso em mente. Vou fazer uma peça de linho. Eu sei que vai ceder, então não vou tentar fazer uma peça justa, né? Eu sei que vai ceder. Então isso é uma coisa muito importante para os fios de verão, assim, que o que a gente tem muito são algumas fibras que realmente nelas têm esse problema de ceder um pouquinho. O linho é um deles, mas eu sou muito apaixonada pelo linho, queria trabalhar muito mais com linho, né? Tenho trabalhado muito pouco, mas quem sabe um dia eu consigo trabalhar um pouco mais, porque é uma fibra que eu sou apaixonadíssima. E das outras fibras vegetais que a gente tem também, né? A gente tem a juta, o raminho e o cânhamo, que são fibras muito ásperas que a gente não consegue usar normalmente para fazer vestuário. A gente usa mais para decoração, por exemplo. Aí temos a nossa segunda classificação de fios. A gente teve a natural, agora a gente tem artificial, que são fibras que o quê? Vêm de uma fonte natural, como por exemplo a celulose, o bambu, que mais? O leite, o milho, elas vêm de uma fonte natural, mas elas passam por um processo químico e viram uma fibra, né? Esses são os casos das viscoses e também rayon. A viscose, ela tem esse brilho
né? Ela é um fio que tem muito brilho, ela tem bastante, ela tem peso para as peças também, e ela também é uma fibra muito fresca. Só que a viscose, ela cede também, e muito, ela cede em torno de 20% das peças. Então é outra fibra que quando a gente vai usar, a gente vai pensar, não vou nem pensar em fazer uma peça que fique muito justa, porque eu sei que ela vai ceder. Não importa a viscose, não importa a marca de fios que vocês comprem. A viscose, como ela também é uma fibra que não se cola muito, né, quando a gente fiar ela, né, a gente pode ter ela tanto aqui fiada, como essa aqui que é uma fibra, um fio que eu gosto muito, porque ele já é cadarcinho, né, enfim. Sempre ela vai dar essa cedida e sempre vai trazer esse peso maior para as peças também. Dependendo, óbvio, do tipo de viscose que a gente desenvolve, né? Claro que, como ela passa por um processo químico para ser feita, existe muita manipulação para que a fibra fique mais pesada, absorva mais água, enfim. Mas quase sempre ela vai ser uma peça que vai trazer mais fluidez, não vai ser uma peça que a gente vai pensar com muita rigidez. Essa é uma fibra, por exemplo, esse é um fio que é uma mistura de viscose com linho. Ou seja, duas fibras que cedem. Fio que é muito fresco e muito gostoso. A gente vê muito por aí hoje em dia nas composições das nossas peças, né? Peças que tem uma porcentagem de viscose e uma porcentagem de linho. Isso tudo é para trazer muito mais frescor. E enquanto o linho traz leveza, a viscose traz um pouco de peso, né? Elas vão se balancear por aí. Então nós tivemos as fibras naturais, nós tivemos as fibras artificiais e aí a gente tem as fibras sintéticas. As fibras sintéticas são sobre todas as fibras que vêm do quê? De polímeros, né? Então, poliéster, poliamida, acrílico, elastano, polipropileno, poliuretano, todas essas fibras, né? São fibras sintéticas. Eu vou trazer aqui a poliamida e também o elastano. São duas fibras, né? Tanto a poliamida, essa aqui que eu tenho em mãos, é uma poliamida, que são fibras o quê? São fibras elásticas, que é outra coisa muito legal pra gente ter em peças de verão. Fibras que são elásticas pra gente conseguir fazer top, biquíni, peças ajustadas, enfim. Então toda vez que a gente tem peças que tem uma boa porcentagem, assim, acima de 10% de elastano, ou que tem a poliamida, o que a gente vai ter vão ser peças que são de verão, né? A poliamida é um pouquinho diferente do poliéster. O poliéster, ele traz um pouco mais de leveza para as nossas fibras, mas é muito difícil ter fio de tricô 100% poliéster, porque ele sempre tem um aspecto um pouco mais áspero. A poliamida tem sempre esse aspecto mais macio, mais gostoso, né? Mais macio ao toque, e também uma fibra que absorve muito o suor. Se a gente for olhar as camisetas de corrida, geralmente elas são de poliéster ou de poliamida. Se vocês têm essas camisetas, né, que são de corrida e coisa assim, procurem olhar como que é a de poliéster e como que é a de poliamida para vocês sentirem. A de poliamida, geralmente, né, ela é um pouquinho mais pesada, mas ela tem esse toque um pouco mais macio também. E exatamente isso, a gente consegue fazer peças que a gente consegue trazer bastante ajuste para nossa peça. Elas são gostosas de trabalhar sozinhas, mas também a gente pode misturar com outros fios, tipo, por exemplo, com fio de algodão ou com fio de linho, pra gente segurar o mesmo com os fios de viscose se a gente quer dar uma segurada, né, na peça. Por exemplo, um fio de algodão que eu quero que ele fique um pouquinho mais elástico, né, quero fazer uma peça de algodão com elastano, pode misturar as duas fibras. E numa peça de viscose, por exemplo, vai dar um pouquinho mais de peso, né? Já tem um pouco de peso, vai dar um pouco mais, mas vai dar uma seguradinha ali também para não ceder demais. Espero ter respondido várias dúvidas de quem queria usar peças de verão. E para quem quer fazer a primeira peça em tricô, eu tenho aqui a regata Bertioga, que é uma regata feita em top-down, sem amostra e sem costura. É uma peça incrível de se fazer, muito gostosa e que vai trazer para vocês esse gostinho de verão e esse gostinho, essa vontade de fazer peças de verão também em tricô. Sei que moramos num país tropical e tudo que eu quero é que todo mundo tricote. Se gostou do vídeo, curte aqui, manda para alguém que gosta dele, que gosta também, e considere ser membro do nosso canal, que estamos trazendo agora esse ano muitas e muitas novidades. Espero que tenham gostado.